Jesus venceu. Ele venceu todos os poderes desta era e, crendo nele, fomos inseridos nessa vitória. No entanto, viver a vida diária é um desafio. Ainda estamos em um conflito. Lutamos do lado do vencedor, mas ainda lutamos. Enfrentamos um inimigo ardiloso que, embora saiba que já está derrotado, tem a intenção de levar o maior número possível de pessoas com a sua derrota. E a maior arma desse inimigo é a nossa ignorância quanto às realidades que Jesus conquistou em sua vitória para nós. Portanto, não viva como um derrotado. Em Cristo, você é vitorioso. Vamos andar no que Cristo conquistou para nós? Hoje eu quero começar lendo o texto bíblico. Abra sua Bíblia comigo, primeiramente no Evangelho de Mateus. Primeiramente no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Abra ou ligue, a Bíblia. Mateus, se você não está muito acostumado com a Bíblia, você tenta abri-la um pouquinho para frente no meio. Se você chegar num livro, Mateus é esse, você acha o capítulo. Se você chegar num outro livro que não seja esse, Marcos, Lucas, qualquer um, você volta um pouquinho, tá certo? Pega a esquerda que você vai chegar em Mateus. Muito bem, Mateus capítulo 13. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora marque aí, deixe Mateus 13, vai para a direita com a sua Bíblia, até o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 10 a 12, diz: Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12, começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Jesus disse a eles: A vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Vamos voltar para Mateus 13, e aí nós vamos ficar nele, versos 18 a 23. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e a arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Vamos orar?
Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado pela presença do Senhor entre nós, por aquilo que o Senhor já liberou da Tua vida no nosso meio, nesse tempo que estamos aqui, e pedimos que agora, Senhor, Tu uses a Tua palavra, para que ela venha com poder ao nosso coração, transformando, Senhor, realidades na nossa vida, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Muitas pessoas, quando elas olham para Jesus, elas não compreendem, na verdade, o Deus que Jesus revela. Nós, muitas vezes, temos abordado pessoas, ou conhecemos pessoas, que nós falamos para as pessoas assim, Jesus é Deus, e a pessoa diz, amém, é mesmo, não é? Ou seja, amém assim seja, né? Amém, é mesmo, Ele é Deus. Mas isso não significa necessariamente que as pessoas compreendam de fato a realidade de quem é esse Deus que Jesus representa, quem é esse Deus que Jesus revela. Talvez isso seja uma realidade que ocorra até mesmo com pessoas que estão dentro do contexto da igreja, que vêm em encontros, reuniões como esse que nós estamos participando agora. A nossa sociedade, ela é uma sociedade marcada, altamente marcada, a sociedade latina, ok? Não só a brasileira, aqui na região da Latinoamérica, ela é profundamente marcada pelo misticismo, ok? Por esse conceito, essa ideia do sobrenatural, de que há um espaço na vida da gente para o místico, e há mesmo, mas místico é diferente de misticismo. O que é o misticismo? O misticismo religioso tem a ver com a ideia de nós dominarmos fórmulas, ou processos, ou dinâmicas, que vão nos garantir que nós teremos um acesso à divindade, ou ao sobrenatural, a realidade do sobrenatural. E ao fazermos isso, esses métodos, essas estratégias, essas estruturas, esses processos, essas fórmulas, vão fazer com que essa divindade ou esse ser sobrenatural, ele nos favoreça daquilo que nós desejamos. Essa é a perspectiva do misticismo. Ou seja, você não tem uma busca por Deus, por ser Deus quem Ele é, mas você tem uma busca por Deus, pela ideia daquilo que você pode obter. Não há, portanto, uma necessidade de conhecimento a respeito dele, não há uma necessidade de relacionamento com ele, mas essa não é a perspectiva daquilo que Jesus revela para a gente, a respeito de Deus. O Deus que Jesus nos revela, o Deus que é transmitido a nós pelas Escrituras, ele não é uma divindade que nós podemos acessar para os nossos próprios fins, acessar para o nosso próprio interesse, e aí uma vez que a gente fez isso, então nós vamos cuidar da nossa vida. Agora nós vamos... Infelizmente, muito disso é apresentado para a gente assim, em relação ao próprio Deus que Jesus revela. Em outras palavras, em muitos contextos da igreja, daquilo que nós chamamos de igreja, encontros e reuniões, é apresentado Deus para a gente numa ideia assim, se você fizer determinadas coisas, deixa eu dar alguns exemplos práticos, se você jejuar 21 dias, ou se você fizer uma campanha X, ou se você fizer um voto assim ou assado, então você vai alcançar e você vai conquistar e conseguir de Deus, aquilo que você tanto espera, aquilo que você tanto almeja. Veja, a gente precisa entender isso, não é que Deus não nos abençoe, é da natureza dele nos abençoar. A questão não é isso, a questão é a ideia daquilo que a gente faz para se obter isso. Dentro dessa dimensão de que Deus está lá, e nós estamos aqui, e nós temos a nossa vida, nós temos nossas demandas, nós temos nossos desafios, e assim como as pessoas procuram em muitos lugares alternativas para ajudá-las nas suas dificuldades, nas suas lutas, nos seus problemas, nas suas demandas, Deus é mais uma dessas alternativas que nós, então, podemos buscar.
que nós somos convidados a buscar. O problema é que a Bíblia não apresenta Deus assim para a gente. A Bíblia nos mostra que há uma interação que precisa acontecer entre nós e a pessoa de Deus. E essa interação, ela não é uma interação meramente estabelecida no cumprimento de alguns ritos ou de algumas fórmulas que nós desenvolvemos. Mas essa interação, ela se dá a partir de uma entrega relacional da nossa parte a Ele, para que nós o conheçamos, para que nós o desfrutemos, para que nós possamos entrar numa relação de intimidade com Ele. O povo de Israel, no Antigo Testamento, e isso inclui o momento que Jesus estava vivendo aqui como um ser humano, eles começaram a perder essa referência. O desejo de Deus é se relacionar conosco, é se mostrar para a gente, é se deixar conhecer, é andar conosco, é que a gente se envolva naquilo que Ele é, e Ele possa se envolver naquilo que nós somos. Esse é o plano original e eterno dele. Mas com a queda, com a nossa rebelião, nós perdemos essa dimensão, esse acesso livre que havia. E nós passamos a ter uma dificuldade com relação a Ele. Nós temos visto isso aqui ao longo dessa série. A gente começou a ter medo dEle, se esconder dEle por causa do pecado e etc. E Deus sempre se movimenta vindo ao nosso encontro. Mas Ele sabe que pela situação que nós vivenciamos agora, marcado por essa realidade da rebelião, se Ele se apresenta para a gente na sua totalidade, nós somos consumidos, destruídos, ok? Pela sua santidade, pela sua presença. Então o que Ele faz? No Antigo Testamento, Ele cria uma forma de trazer a presença dEle e garantir que com a presença dEle no meio do povo, o povo não seja destruído. E para isso Ele estabelece uma série de processos, primeiro no tabernáculo e depois no templo, que mostrava para as pessoas, olha, eu estou aqui. E se você realmente me anseia, você realmente deseja se relacionar comigo, então você deve vir a mim. E esse é o caminho que você usa para vir a mim. Então você tem os sacrifícios, né, e etc. O problema é que com o passar do tempo, o povo de Israel começou a olhar todo esse processo, seja do templo, seja do tabernáculo, primeiro do tabernáculo, depois do templo, apenas como fórmulas, que se eles seguissem, eles teriam então a garantia da bênção de Deus sobre a vida deles. No Antigo Testamento, o símbolo maior da presença, para que as pessoas soubessem que a presença de Deus estava entre eles, era a Arca da Aliança. Então, a presença da arca significava a presença de Deus no meio do povo. Mas a presença de Deus está no meio do povo porque Deus quer se relacionar com o povo. Ele quer ser o seu Deus e quer que aquele povo seja o seu povo. Com o passar do tempo, e isso, um passo a trás, e isso obviamente gera bênçãos, ok? Porque você está falando do Deus que criou todas as coisas. Então, vai gerar bênçãos sobre a sua vida. Mas com o passar do tempo, Israel começou a olhar essa dimensão como que se a presença de Deus estivesse entre eles apenas para garantir a bênção para eles, o sucesso para eles, a vitória para eles. E o Antigo Testamento vai mostrando para a gente como o povo de Deus vai se desviando e vai se afastando dessa realidade, de entender Deus como alguém que quer se relacionar conosco, que quer andar com a gente, que quer ter intimidade, comunhão com a gente. Tem muitos textos que poderiam mostrar isso, eu vou mostrar apenas um deles para a gente, a ponto de, certa vez, numa batalha que o povo de Israel vai travar contra um dos seus inimigos, os filisteus, eles perdem uma primeira batalha e eles entendem que eles perderam porque a Arca da Aliança não estava lá, no campo de batalha com eles.
Então o que eles fazem? Vamos trazer a Arca da Aliança. E aí eles trazem a Arca da Aliança. E eles perdem. A derrota é pior do que a anterior. Morre mais gente. E eles ainda perdem a Arca da Aliança. Mas por que Deus deixou? Porque Deus queria mostrar para eles: ei, vocês estão confundindo as coisas. A questão não é ter a Arca da Aliança, a questão é ter relacionamento comigo. Então, quando Jesus ele chega, e Jesus vive no nosso meio, Ele é a Arca da Aliança. Ele está carregando a presença de Deus com Ele. E Ele está andando por aquelas ruas, aqueles lugares, e Ele está tendo contato com aquelas pessoas, e o desejo de Jesus é que as pessoas, a partir do relacionamento com Ele, possa ter esse contato com Deus. A partir do que Ele fala, a partir do que Ele faz, a partir do que Ele ensina, eles pudessem ter essa conexão, entender: uau, a gente tem como ter um relacionamento profundo com Deus. A gente vê isso na vida desse homem. Ele está mostrando isso para a gente, é isso que a gente deve querer. Então, para que a gente ande na vitória que Jesus conquistou para nós, nós precisamos de uma contínua resposta, de interação com a palavra dele. E esses textos que nós acabamos de ler, demonstram isso para a gente. Quando nós lemos a parábola do semeador, nós precisamos entender por que Jesus conta essa parábola. E para você entender por que Jesus conta essa parábola, você precisa entender o contexto de Mateus capítulo 12 e de Marcos capítulo 3. O que está acontecendo? Veja, Jesus, eu poderia ir para Marcos ou Mateus, eu vou ficar em Mateus. Mateus 12, Jesus, ele está andando com aquelas pessoas, ele está em contato com aquelas pessoas, ele está carregando a presença e a vida de Deus nele, para que aquelas pessoas possam ser atraídas a ele e ter um relacionamento com Deus. Então, ele começa a mostrar como a presença de Deus está ali. Ele faz isso através do seu ensino, ele faz isso através das suas obras. Quando ele cura, quando ele perdoa pecados, quando ele acolhe pessoas que ninguém está a fim de acolher, e ele vem fazendo todas essas coisas, mas qual é o resultado disso? Como, por exemplo, Mateus capítulo 12, Jesus está andando pelos campos, e os seus discípulos têm fome, eles vão lá, colhem coisas para comer, e os religiosos então olham e falam: olha, eles estão fazendo aquilo que está errado, não pode colher coisas no sábado. E Jesus diz: eu sou o Senhor do sábado. Vocês nunca leram que quando Davi teve fome, ele entrou lá no santuário, comeu o pão da presença, ele e os seus servos. Aqui está quem é maior do que Davi, aqui está quem é maior do que o sábado. Eu sou o Senhor do sábado. E aí ele entra numa sinagoga num dia de sábado, e tem um homem com uma mão ressequida lá, e está todo mundo de olho em Jesus, achando que ele não vai resistir, ele vai querer curar o cara, e é sábado, vamos pegar ele no flagra. Mas aí Jesus faz algo inusitado, como se estivesse aqui agora, né? Ele olha assim e fala: ei, você vem aqui. E o cara sai lá do meio de todo mundo e vai lá na frente, e Jesus fala para ele: estende a mão. Ele estende a mão e ele é curado. Jesus diz para eles: vocês fazem o bem ou o mal no sábado? E você continua lendo o texto e você vai vendo Jesus fazer essas coisas, só que o que ensinar a respeito de quem Deus é, e da misericórdia, da compaixão de Deus. E qual é o resultado disso? O resultado disso é que você tem um grupo de homens, de mulheres, de pessoas que estão sendo atraídas a Jesus, andando com Ele e querendo conhecer mais a respeito de quem é esse Deus que Ele está falando e que Ele revela. Mas, por outro lado, você tem um grupo de pessoas que são pessoas muito religiosas, deveriam ser aqueles que primeiramente tivessem condições de reconhecer que na pessoa de Jesus está a pessoa do Pai, a pessoa de Deus. Mas ao contrário disso, eles começam a dizer: ele faz essas coisas pelo poder do diabo. Ele faz essas coisas pelo poder de Beelzebul. Ele cura por causa do... E aí você tem, então, aqui, um conflito. Um conflito. Por quê? Porque os líderes religiosos, aquelas pessoas que deveriam ser os primeiros a reconhecer que Jesus é o Messias, que Ele é o Cristo, que Ele é o ungido de Deus que vem para manifestar a realidade da vida de Deus para o mundo, está dizendo que Ele, na verdade,
faz o que ele faz pelo poder de Beelzebul. Mas por outro lado, você tem aquelas pessoas que estão ouvindo o seu ensinamento, que têm o seu coração queimando com aquilo que ele está falando, que são tocadas por ele, são curadas, restauradas, e aí eles estão dizendo, e agora? Ele é ou ele não é? O que está acontecendo aqui? E aí Jesus conta essa parábola. A parábola do semeador é uma parábola para explicar para eles e para nós, ok? Que a presença dele requer da nossa parte uma interação, requer da nossa parte uma resposta. Então, por que Jesus conta essa parábola? Ele conta para mostrar para a gente que não basta ouvir. Nós precisamos decidir como nós respondemos aquilo que ouvimos. Porque se nós não entendermos, diz Jesus, essa parábola, nós não podemos entender nenhuma das outras parábolas, nenhum dos outros ensinos do reino. Lá em Marcos, no capítulo 4, versículo 13, Jesus ele diz, então Jesus lhes perguntou, se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as outras? Se vocês não entendem essa parábola, como compreenderão todas as outras? Então, de acordo com Jesus, e de acordo com aquilo que o Espírito Santo fez ficar registrado para nós, sem nós compreendermos a parábola do semeador, a gente não é capaz de entender as realidades do reino de Deus, todas as demais realidades do reino de Deus, que Jesus traz e que Jesus quer revelar para nós. Então a parábola do semeador é uma parábola que se torna fundamental para que a gente possa andar naquilo que Cristo conquistou para nós. E eu quero mostrar duas coisas para você a partir dessa parábola hoje. A importância de nós compreendermos aquilo que Jesus está falando e ensinando aqui. Primeiramente é porque o que Jesus oferece é um relacionamento pessoal com Deus. Isso não fica muito claro na versão de Mateus, mas fica absolutamente claro na versão de Marcos, por isso eu fiz questão de ler esse trecho de Marcos. Veja, Marcos capítulo 4, versículos 10 a 12, diz assim, que depois que Jesus terminou de ensinar essa parábola, depois que ele terminou de falar, aqueles que ficaram junto aos seus discípulos vieram a ele e lhe perguntaram. Mateus faz menção apenas ao fato dos discípulos estarem, mas Marcos faz menção de que depois que Jesus terminou, então um grupo permaneceu junto com os discípulos. E esse grupo que está junto com os discípulos perguntam para Jesus, por que que o Senhor fala por meio de parábolas? Por que que o Senhor ensina por meio de parábolas? Isso é mais ou menos assim, é mais ou menos como se eu estivesse agora aqui compartilhando com vocês aquilo que eu estou compartilhando, e quando termina o nosso encontro, a maioria de vocês vai embora, mas tem um grupinho de 10, 15, que vem aqui para frente e fala assim, pastor, peraí, o senhor não pode ir embora não. A gente quer que o senhor explique melhor para a gente isso aqui. É isso que está acontecendo. O povo estava lá, o povo estava ouvindo Jesus, o ensino de Jesus, e quando Jesus terminou, falou, aí, beleza, pessoal, o ensino de hoje acabou. A turma falou, ok, vamos cuidar da vida, vamos lavar a louça, vamos voltar para casa e tal. E os discípulos vieram para Jesus, mas um grupinho veio junto com os discípulos e falou, ei, a gente quer entender melhor esse negócio aí. E qual é a resposta que Jesus dá? A resposta, por que que o Senhor fala? Eu vou em Marcos. Por que que o Senhor fala por meio de parábolas? Veja, quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12. Então percebe que não são os 12. É os que estavam junto dele com os 12. Começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas.
Jesus disse: a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Nós ouvimos as parábolas, mas explica para a gente o que significa. O que significa isso? O que significa aquilo? Eles começaram a perguntar a respeito das parábolas que Jesus estava ensinando. E a resposta de Jesus para eles é: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. A vocês quem? A vocês que ficaram. A vocês que não foram embora. A vocês que ouviram. Como ele termina as parábolas? Quem tem ouvido para ouvir, ouça. A vocês que ouviram e ficaram. A vocês é dado conhecer. Em outras palavras, para que você tenha acesso às verdades do reino, você precisa se relacionar com Jesus. O relacionamento é o que confere sentido à verdade do reino. Esse é o ponto aqui. Muitas pessoas querem entender as Escrituras. Muitas pessoas querem entender sobre Jesus. Muitas pessoas querem entender sobre Deus. Mas elas não querem um relacionamento. Entende? Elas querem entender sobre, elas querem conhecimento. Só que a metodologia do reino não é essa. A metodologia do reino é aquilo que Jesus fala, aquilo que Deus fala, aquilo que o Espírito libera, precisa me trazer para Ele. Precisa gerar em mim uma fome no meu coração para dizer: eu preciso estar com Ele, eu preciso permanecer com Ele. E quando isso acontece, então você recebe mais revelação. Portanto, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui para a gente é esse: Jesus não nos está dando uma fórmula mágica. Ele não está nos oferecendo 4 passos espirituais, 5 chaves estratégicas para destravar a vitória na sua vida. Não é isso que Ele está fazendo. Quando Jesus fala, quando as Escrituras falam, quando Ele se revela, Ele está nos chamando para um relacionamento pessoal com Ele, onde à medida que nós vamos caminhando com Ele, que nós vamos andando diariamente com Ele, na sua vitória, nós vamos então desfrutando daquilo que é dEle, porque aquilo que é dEle começa a ser moldado em quem nós somos. Então não são conceitos que Ele está transferindo, é a vida dEle que Ele está transferindo. Quando Jesus anda aqui, e Ele chama os seus seguidores, Ele diz isso: venham após mim, eu farei de vocês. Eu farei de vocês. Veja, não é meramente conceitos, conteúdos. É relacionamento. Então Jesus falava por parábolas, por quê? Porque Ele não estava interessado apenas naquelas pessoas que queriam saber sobre. Ele estava interessado naquelas pessoas que queriam a Deus. Eu não estou interessado numa multidão que quer saber sobre Deus. Eu estou interessado naqueles no meio da multidão que, quando ouvem, dizem: cara, eu preciso conhecer esse Deus. Eu preciso ter intimidade com Ele. Eu preciso me aproximar dEle. Eu preciso disso que esse homem está carregando com Ele. Eu preciso dessa intimidade que Ele tem com Ele. Então, quando essas pessoas ouvem as parábolas, elas ouvem as histórias, dizem: tem mais coisa no meio desse negócio. Sabe, isso não mudou hoje. Nós temos entre nós muitas pessoas que todo o interesse delas é apenas em termos conceituais, é apenas em termos teológicos. Eu quero conhecer a teologia sobre. Mas nós temos aquelas pessoas que, quando ouvem a teologia sobre, eles dizem: eu quero conhecer Ele. Eu quero conhecer Ele. Eu não quero conhecer sobre Ele. É quem Ele é. Porque Deus nos criou para que nós fôssemos quem Ele é. Ele é a humanidade perfeita. Então, quando
Esses homens ouvem as parábolas e eles são atraídos. Eles não vão embora. Eles chegam mais perto. Jesus identifica que o Pai laçou o coração deles. De longe se me deixou ver o Senhor, diz Deus através do profeta Jeremias. Com laços de amor, Ele me atraiu. Com laços de benignidade, Ele me prendeu. Para andarmos na vitória de Jesus, então, nós precisamos de uma inteiração com a pessoa dele. Não apenas sobre a pessoa dele. Não apenas sobre os assuntos que são importantes, teológicos. Não é apenas sobre a graça, mas é sobre o Deus da graça. Entende? Não é apenas sobre poder, é sobre a pessoa que traz o poder. É sobre relacionamento. É sobre Jesus. E não só sobre seus ensinos. Mas a segunda questão que eu queria compartilhar com vocês essa manhã, a partir da importância dessa parábola, de nós compreendermos essa parábola, é porque ela mostra para a gente que há dimensões diferentes da nossa escuta à voz de Deus, à palavra de Deus. Veja, Mateus 13:9, Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que Jesus faz essa afirmação? Geralmente, quando ele ensinava, ele terminava o ensino dele dizendo isso: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E é interessante que quando você vai para o livro de Apocalipse, os primeiros capítulos, capítulo 2, capítulo 3, você vai ter Deus mandando, através do anjo dele, uma mensagem para as igrejas, e a mensagem sempre termina assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que isso mostra para mim e para você? Que continua sendo igual, não mudou. Assim como aqueles que estavam ali precisavam ter ouvidos para ouvir e escutar da maneira correta. Nós, dentro da nova aliança, dentro dessa nova realidade, continuamos precisando ter ouvidos para ouvir o Espírito. E isso já mostra para a gente que ele está falando de algum tipo de audição, algum tipo de escuta diferente. Não é meramente o som que eu ouço. Se eu perguntar aqui quantos de vocês estão me ouvindo, vocês todos que estão aqui estão me ouvindo, pelo menos por enquanto. Bom, se tivesse algum surdo também estaria ouvindo, porque o Yuri está fazendo linguagem de sinais. Então todos que estão aqui estariam me ouvindo. Mas a questão é, como nós estamos ouvindo? Romanos capítulo 10, verso 17 diz que a palavra de Deus, ela gera em nós fé. A fé vem por ouvir a palavra de Cristo, diz o apóstolo Paulo. Mas não é qualquer forma de ouvir. Porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer, mas não foi dito, não foi pregado para eles? Foi. Eles não ouviram? Ouviram. E por que não creram? E a resposta para essa pergunta de Paulo em Romanos 10 é a parábola do semeador. Nessa parábola, Jesus nos mostra que há maneiras diferentes de se ouvir a sua voz. Há maneiras diferentes de ouvir a sua palavra. E somente uma delas nos leva a desfrutar desse relacionamento, que é o que ele trouxe para nós. Então eu quero passar rapidamente com você agora pelos 4 solos. Essa parábola do semeador também é muito conhecida por esses 4 solos, e eu designei aqui uma nomenclatura para cada um dos solos a partir da escuta. Então no primeiro solo, é o solo que eu estou chamando de a escuta desatenta. Por que eu estou chamando assim? Porque veja o verso 19 do capítulo 13 de Mateus. Jesus diz: a todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem.
vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Há um nível de audição para a voz do Espírito que não gera absolutamente nada na nossa vida, porque é uma escuta desatenta. Você está ouvindo aquilo que está sendo dito com o seu ouvido físico, mas o seu ouvido espiritual está nulo. Você está ouvindo com o seu ouvido físico, mas na sua mente você tem um monte de outras coisas que estão sendo processadas, e você não dá atenção de verdade para aquilo que está sendo dito. Você não entende de verdade aquilo que está sendo falado. Você ouve sobre a palavra, por exemplo, pecado, mas você não se dá conta do que de fato isso significa. Você ouve, por exemplo, a respeito de que Deus ele é digno de toda a nossa adoração, e você pode até dizer amém, mas você, no fundo do seu coração, não entende de fato o que isso significa. Porque nós estamos desatentos, sabe? Há muito ruído ao nosso redor, há muitas vozes ao nosso redor, há muito barulho ao nosso redor. A voz da religião, veja, tinha esse grupo. Se eu pudesse classificar os grupos aqui, eu diria que esse primeiro grupo que Jesus está falando é justamente dos fariseus e dos religiosos que diziam: ele faz o que ele faz pelo poder de Beelzebu. Ou seja, eles estão sendo enganados. Porque a escuta deles não é uma escuta profunda, não é uma escuta atenta. É uma escuta desatenta. A gente se expõe diante da palavra, seja lendo, seja ouvindo, mas nós não fazemos isso com atenção. E Jesus diz que quando isso acontece assim, nós não a compreendemos. E se nós não compreendemos, então Satanás vem e arrebata. O segundo solo é o solo da escuta superficial. Veja só, verso 20 e 21. Jesus diz: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra. Perceba que sempre tem um ouve, certo? Todos estão ouvindo. É aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Esse segundo solo é composto por aquelas pessoas que têm uma escuta superficial. O primeiro é a escuta desatenta, ele nem prestou atenção, então ele nem sabe daquilo que ele ouviu. É mais ou menos como nós, maridos, quando a esposa está falando com a gente está, né? Ela tem que virar para a gente e falar assim: você me ouviu? Né? Porque você está escutando, mas você está pensando em outra coisa, você não ouviu nada do que ela falou. Né? É o desatento. Essa é a primeira. Mas essa segunda é uma escuta superficial. Jesus ele compara essa escuta com aquele solo em que a terra, mas por debaixo há muita pedra. A gente vê isso aí nas calçadas, né? Então, nasce aquela graminha, ou aquele brotinho, né? Aquela plantinha nasce rapidinho. Mas ela é muito frágil. Você consegue arrancar aquilo com a maior facilidade. Por quê? Porque ela não tem raiz profunda. E é interessante que Jesus diz que esse tipo de escuta, essa escuta superficial, é porque a pessoa que ouve, ela não aprofunda nela aquilo que ela escutou. Veja, não tem raiz em si mesmo, ele diz. Escuta com: nossa, que maravilha. Uau, Jesus morreu por mim naquela cruz. Glória a Deus. Ele morreu para que eu vá para o céu. Ele morreu para eu ser abençoado. Louvado seja o Senhor. Mas só que ele não teve uma escuta profunda. Ele não ouviu. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Ok? Ele não ouviu. Se você não pode servir a dois senhores, você não pode amar seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, mais do que a mim. Aquele que faz isso não é digno de mim. Ou seja, ele não ouviu uma série de outras realidades que estão presentes no Evangelho. Ele ouviu tão somente uma parte da mensagem que num primeiro momento trouxe a ele esse grande entusiasmo. É isso. Uau, Jesus é maravilhoso.
Jesus é maravilhoso, mas Jesus, Mateus mesmo, Mateus capítulo 5, Jesus diz: bem-aventurados são vocês quando por minha causa vos perseguirem e disserem todo mal sobre vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque vocês têm um galardão no céu. Ele disse isso em Mateus 5, agora ele está em Mateus 13. Então, as pessoas ouvem a respeito de quem Jesus é, elas ouvem a respeito daquilo que Jesus realiza e faz, e isso é maravilhoso. Mas só que elas não trazem isso para a dimensão mais profunda do discipulado, do que significa você se tornar realmente um seguidor de Jesus. Veja, eu conheço muitas pessoas que quando me ouvem compartilhar o Evangelho com elas, falar a respeito de Jesus e tudo mais, elas acham maravilhoso, elas dizem: nossa, é isso aí, uau, eu também acredito nele e tudo mais. Aí, veja, faz parte do Evangelho isso, ok? Jesus diz: ok, você está comprometido comigo, então você tem que estar comprometido com o meu povo. Você tem que entrar em aliança com o meu povo. Jesus diz: vocês fazem discípulos assim, vocês tornam novas pessoas meus seguidores assim, apresentando a eles o Evangelho do Reino, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, eles entrando em aliança, porque Deus tem uma aliança com o povo dele, e então ensinando-os a praticarem todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, a gente compartilha essa mensagem do Evangelho, a realidade do reino, aquilo que Deus pode trazer e transformar na vida das pessoas, e a pessoa diz: uau, é isso aí, eu quero isso para mim. Jesus é maravilhoso, que coisa espetacular. E a gente diz: ok, então agora você tem que estar comprometido com a agenda dele, com o reino dele, com o povo dele. Aí a pessoa diz: ah, não. Uma das maiores barreiras, por exemplo, para às vezes as pessoas darem um passo de aprofundamento na vida dela com Jesus, são as nossas próprias famílias. Eu creio em Jesus, mas eu não posso assumir de fato esse compromisso publicamente, porque eu vou chatear a minha mãe, eu vou magoar meu pai, porque eles sempre foram dessa religião. Embora eu creia, eu não quero chateá-los. Mas veja o que Jesus diz em Mateus 10. Não pense, 10:34, não pense que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai, a sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. É ele que está dizendo. Não sou eu. São as Escrituras. Eu quero, mas eu não aprofundo as raízes. Eu quero, mas eu não quero magoar alguém, eu não quero chatear alguém. Veja, quando Jesus diz isso, ele não está dizendo que ele veio para criar confusão, ou que ele queira, ele está fazendo uma constatação. Quando uma pessoa, numa casa, numa família, que não é um seguidor dele, ele se torna um seguidor dele, ele precisa saber que ele vai ter diante dele uma decisão a ser tomada. E a decisão que ele tomar pode fazer com que os da sua própria casa se tornem inimigos dele. No Ocidente nós não temos um custo disso. No Oriente se paga um alto custo disso. Nós temos irmãos nossos. Na Índia nós temos irmãos nossos. No Oriente Médio, que quando se tornam cristãos, eles são banidos da sua família, eles são banidos da sua casa, eles perdem tudo que eles têm. Porque eles tiveram a coragem de dizer: Jesus é o único Deus e Ele é Senhor e Salvador da minha vida. Mas nós vivemos dentro desse ambiente de liberdade que nós temos aqui, nós temos essa dificuldade de dizer: não, eu não posso assumir para valer esse compromisso, porque meu pai e minha mãe não vão entender isso. Jesus diz: não é assim que funciona.
Ou nós assumimos essa vida com Ele, mas aí, lá no trabalho, começa a vir a perseguição porque você começa a tomar posturas diferentes. E aí você diz, bom, eu não posso continuar assim, porque senão eu vou perder o emprego. Vindo a perseguição, por causa da palavra. Não é qualquer perseguição. Não é perseguição porque você é chato. Porque tem uns cristãos que são chatos, né? Não é por isso. Não é para você ser perseguido porque você é chato. Mas se você tiver compromisso com as Escrituras, Jesus está dizendo, você vai ser perseguido. E ele diz, quando chega a perseguição por causa da palavra, se essa escuta não foi uma escuta profunda, se ela foi uma escuta superficial, se ela não levou você a entender que a salvação implica você andar num caminho, numa senda de discipulado com Ele, de aprender agora a viver a sua vida com Ele, de ter os compromissos do reino dEle como compromissos da sua vida, você vai abandonar. Aqui eu colocaria esse grupo de pessoas que começaram a andar com Jesus, mas que quando as coisas começaram a ficar difíceis, eles pularam fora. Jesus disse para um discípulo dele, venha e siga-me. Ele diz assim, Senhor, deixa ali primeiro eu despedir dos meus pais. Ele fala, não dá tempo. Não dá tempo. Ou o jovem rico que chega para ele e fala, Senhor, o que eu faço para ter a vida eterna? Você quer a vida eterna? Guarda os mandamentos. Que mandamentos? Não matarás, não roubarás, não adulterarás. Tudo isso eu tenho feito. Bom, então se você quer realmente para valer, vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres, você vai ter um tesouro no céu, depois vem e siga-me. E ele vai embora triste. Porque a raiz tem que ser mais profunda. O terceiro solo é o da escuta concorrida. E talvez esse aqui seja o que mais pega todos nós que estamos aqui, a começar desse que vos fala. É o solo da escuta concorrida. Mateus capítulo 13, verso 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. A escuta concorrida é quando a gente ouve a palavra, mas a gente continua ouvindo uma série de outras vozes dizendo, não. Sabe, são as vozes da concorrência. Jesus está me oferecendo algo, mas tem um monte de outras realidades que estão também aqui ao meu redor, me sendo oferecidas. E eu não quero rejeitar aquilo que Jesus está me oferecendo. Mas eu não quero abrir mão de nada daquilo também que está me sendo oferecido. E aí, você entra nessa esfera da concorrência. O problema é que Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6, 24. Ele disse que nós devemos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Veja, e não em segundo lugar, em terceiro lugar, em quarto lugar. Não, você busca uma única coisa, o reino de Deus, as demais coisas Deus acrescenta. Por quê? Porque se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar e o seu trabalho em segundo lugar, o seu trabalho se tornará um concorrente do primeiro lugar. Se eu busco o reino de Deus em primeiro lugar e a minha família em segundo lugar, a minha família se torna um concorrente do reino de Deus. Então eu busco o reino de Deus e deixo que Deus abençoe o meu trabalho, eu deixo que Deus abençoe a minha família, eu deixo que Deus traga essas realidades. Eu não as busco, eu confio nele para que Ele traga. Eu dependo dEle para que Ele traga. 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17, João diz para a gente que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo aquilo que está no mundo, a soberba dos olhos, a soberba da vida, a fascinação com aquilo que está ao nosso redor, não provém de Deus, provém do mundo. E o mundo jaz, diz as Escrituras, no maligno.
1 Timóteo capítulo 6, versículos 9 e 10, o apóstolo Paulo diz a Timóteo para dar uma orientação para a gente. Ele diz assim: mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. O que Paulo está nos dizendo? Não podemos ser ricos? Não, não é isso que ele está dizendo. Não tem nenhum problema em você trabalhar e Deus te abençoar de tal forma que você se torne uma pessoa rica. Não tem nenhum problema com isso. Mas tem todo o problema quando isso se torna a meta da sua vida. Quando o que você almeja, o que você cobiça é isso. É isso que Paulo está dizendo. Todas as vezes que nós desviamos a cobiça do nosso coração de Deus para qualquer outra coisa, isso se torna idolatria. E o amor ao dinheiro é idolatria. O dinheiro não é idolatria, mas o amor ao dinheiro é idolatria. Entende? Há muitas pessoas nas Escrituras que foram abençoadas por Deus e foram pessoas riquíssimas. Abraão, José. Então Deus não tem problema com isso, mas Deus tem todo o problema quando isso se torna o alvo do nosso coração. Por quê? Porque isso começa a concorrer, começa a sufocar as realidades do reino de Deus que nos foram trazidas e que nós deveríamos vê-las se manifestando através da nossa vida. E elas não são manifestadas por causa dessa nossa escuta concorrida. Há muitas vozes. Muitas vozes. Na arte marcial tem uma palavra que a gente usa que chama mushin. Mushin significa você ter a sua mente vazia. Mente vazia. Ou seja, não ter... quando você vai lutar, quanto mais coisas ficam povoando a sua mente, menos concentração você tem, menos foco você tem. Então, na arte marcial diz que para você poder lutar, você precisa ter a sua mente vazia. Só a luta precisa estar diante de você. Guardando as devidas proporções, é exatamente essa a realidade do reino. Só o reino precisa estar na sua mente. Era o reino que estava na mente de Jesus. E o quarto solo é o que eu estou chamando aqui de a escuta comprometida. É desse grupo que ficou. É desse grupo que veio dizer: tá, o senhor não está aqui dando aula para a gente de agricultura, né? Você não está dando aula para a gente de agronomia aqui, né? Vamos lá, abre o jogo. Do que o senhor está falando de verdade? Sabe, essa escuta profunda. Verso 23, veja como ele contrasta com o primeiro solo. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Lembra o primeiro solo? Ouve a palavra e não a compreende. O último solo, ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 100 por um. O que é esse compreender? Não é, o conceito, entende? Não é disso que Jesus fala, eu entendi o conceito. Não, já estou sacando. Esse negócio aí de semear, a semente, na verdade, é a palavra de Deus, né? É disso que o Senhor está falando, né? Não, o compreende aqui entende que tem alguma coisa a mais aí. Há um mistério aí. Que eu vou receber a sua revelação se eu vier. Para quem está semeando, para quem está falando. Lembre-se, esse é um negócio muito peculiar de Jesus, né? Lembre-se que Jesus, ele é o semeador, na parábola, mas ele também é a semente. Porque ele é a palavra, ok? Ele é as duas coisas. Ele é a palavra, a semente, e ele é o semeador. Então, quando Jesus se refere aqui à semente semeada, ele está falando a respeito da própria vida dele que está sendo dada, que está sendo partilhada. Essa escuta comprometida, então, é essa escuta que leva-me a entender que se eu estou, Mateus 11, 28 a 30, se eu estou cansado e sobrecarregado, é a Ele que eu devo ir. Porque Ele pode me aliviar, mas é dele que eu preciso receber o jugo
leve e suave, que vem para mim quando eu aprendo dele. Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Aprendam a viver a vida de vocês comigo. Então o ponto aqui é que podemos ouvir a palavra de Deus, nós podemos ouvir a voz de Jesus e ainda assim não sermos transformados, porque não a ouvimos com inteiração do nosso coração, com a resposta correta, com a postura correta. Eu quero concluir dizendo que nós só andamos no que Cristo conquistou para nós quando nós tornamos o reino de Deus essa única realidade pela qual nós desejamos viver a nossa vida. Dessa realidade flui meu casamento, meu trabalho, meus filhos, meu lazer, minhas realidades, dessa realidade, desse lugar, desse ambiente. Mateus 6,33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu tenho essa escuta do quarto solo, quando eu entendo que ao receber essa palavra, eu não estou recebendo um conceito, eu estou recebendo a vida de uma pessoa. Ele é a palavra. E por isso, como diz Paulo em Gálatas 2,20, já não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim. E esse viver que eu continuo tendo na carne, agora eu vivo para aquele que por mim morreu e ressuscitou. Paulo compreendeu isso. Em Filipenses capítulo 3, Paulo disse, olha, tudo aquilo que concorria com a palavra, eu joguei fora. Eu considerei esterco, para que eu pudesse ganhar a Cristo. Conhecer o poder da vida ressurreta dele operando na minha vida. É isso que eu busco, é isso que eu quero. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. O apóstolo Paulo nos lembra daquilo que essa mesa nos fala, que Ele deu a vida dele por nós, para que agora a gente não viva mais para nós, mas que a gente viva para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Eu participo da vitória de Jesus, eu ando naquilo que Jesus conquistou para mim. Quando eu ando com Ele todos os dias. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Eu quero te convidar, antes de se achegar a essa mesa, se o time de música quiser vir para cá, a considerar como você ouviu a palavra essa manhã. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Como você ouviu? 4 formas, 4 tipos de escutas. E eu quero desafiar você a dizer, Senhor, cava ouvidos em mim. Cava ouvidos no meu espírito, para que eu ouça, para que eu tenha uma escuta comprometida com a Tua palavra. Não distraída, não superficial, não concorrida, mas comprometida. Torne o meu coração um bom solo. Torne o meu espírito responsivo à Tua palavra. Isso não tem a ver com o seu desempenho, isso tem a ver com a sua entrega. Isso não tem a ver com quanto eu vou conseguir fazer, isso tem a ver com quanto eu vou conseguir me render a Ele. Senhor, em nome de Jesus,
Eu quero orar aqui por mim, eu quero orar aqui pelos meus irmãos. O Senhor conquistou tudo para nós. Mas nem sempre a gente anda naquilo que o Senhor conquistou para nós. Porque nossos ouvidos não estão atentos à tua voz. Nós temos muitas vezes ouvido a voz do Senhor de forma superficial, distraída, com muitas outras vozes concorrendo no nosso coração. Eu peço por mim, eu peço pelos meus irmãos e irmãs aqui, meus amigos e amigas. Abra nossos ouvidos espirituais, que ao ouvir a tua palavra, isso gere em nós um desejo de nos aproximarmos de ti, de aprofundarmos nossa intimidade com o Senhor, de não fazermos aquilo que nós vamos fazer agora, aqui essa manhã, apenas um ritual na nossa vida, que acontece uma vez no mês, mas que a gente entenda que aquilo que nós estamos fazendo aqui, ao comer o pão, ao tomar o cálice, é como uma parábola. Tem mais por detrás disso. E esse mais é esse convite do Senhor, para que a gente venha para mais perto de Ti, para que a gente ande em intimidade com o Senhor, e o Teu Espírito gere pela Tua palavra mais e mais e mais na nossa vida aquilo que é da vida de Jesus, para a honra e glória do Senhor. No nome dEle nós oramos. Amém. Amém.